Bom dia, bom dia a todos os alunos presentes que já estão acompanhando aí a aula do curso técnico em secretariado, né? Tomaram um susto porque não é o Galvão, né? Aqui, parecido com o Galvão, só o óculos mesmo, né? Porque aqui, ó, imagina aí, não é o Galvão de peruca, gente. Não é. Que é a professora Iuna, tá? Infelizmente, o professor Galvão, né, não vai estar presente hoje, cuidando da saúde, porque a coisa tá séria, a pandemia não acabou, tá? Bom dia também para a nossa professora assistente, Gardênio, nosso diretor de imagem, Jackson, né, aos professores mediadores que estão aí acompanhando os alunos, né, dando força para os alunos para terminar essa semana, já vão entrar de férias, não é verdade? Olha aí, tá cheio aí o chat, né? Elizinho, Saulo, Rayan, Roniel, quem mais? Emerson. Gente, tá cheio. Cauane, Sara. Olha aí. Fartura, bom dia. Todo mundo aí. Ó, pessoal, coisa boa, né? E os polos aí. Minha gente, que coisa maravilhosa, tá? Esses alunos aí do Galvão, neste curso técnico em secretariado. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos dar continuidade ao assunto que o professor Galvão já tem, né, começado aí, deu início aí para abordar, certo? Bom, o conteúdo vocês já sabem, né, que vai falar um pouco sobre o tripé da sustentabilidade, essa relação das empresas locais, tá, com o meio ambiente e as causas sociais, tá certo? Barreiras do Piauí, sejam bem-vindos, bom dia. Então, vamos lá começar, né? Estou substituindo, né, o professor Galvão. Bom, o objeto de aprendizagem compreendeu o conceito de tripé, que vocês já começaram a ver, né, o conceito do tripé de sustentabilidade, as denominações. Com certeza o professor Galvão já iniciou isso com vocês, né? As denominações, quando vocês se depararem com alguma sigla, certo? Olha aí, melhoras para o professor. Exatamente, tem que melhorar, tá? E avaliar as ações de sustentabilidade, tá? Bom, antes de dar continuidade ao que o professor já vinha falando para vocês sobre esse assunto, eu vou fazer só, né? Vamos recapitular alguns aspectos não, a gente fala de tripé, os 3 aspectos que compõem esse tripé da sustentabilidade, certo? Que é o chamado Triple Bottom Line, né? Ou TBL, ou 3Ps, né? Que é simplesmente o quê? É pessoas, planeta, né? E o que mais? Vamos lá? Eu tenho certeza que o professor Galvão falou isso para você, né? Planeta, pessoas e qual é o outro? É a parte econômica, né, gente? Tá? E a gente vai falar isso aqui, que é justamente referente aos aspectos sociais, aspectos ambientais e os aspectos econômicos, tá? Bom, recapitulando o que o professor Galvão já começou a falar sobre esse assunto, a gente vai recapitular aqui sobre o aspecto social, que é um dos aspectos do tripé da sustentabilidade. Vocês sabem que nesse aspecto, né, é preciso ter como primeiro foco os colaboradores da empresa, né? Quando a gente fala que o aspecto social, primeiramente, o foco é nos colaboradores, né, a gente pensa o quê? Que a empresa ela se preocupa com os funcionários. Tá? É o aspecto social. Esse aspecto social vai desde treinamentos até a oferta de quê? De uma educação. A formação do indivíduo. Uma educação escolar, tanto para o funcionário, aquele funcionário que não tem totalmente um ensino, né, educacional completo. Tem empresas que oferecem, tá? Tem esse programa. Tanto para os filhos. A questão de creche para os filhos. Ticket alimentação para a família. Isso tudo, pessoal, esses exemplos que eu estou falando aqui, envolve o aspecto social da empresa. Mas primeiro o foco é no colaborador, tá? Então, olha só, a empresa investe no desenvolvimento da equipe oferecendo treinamentos. Por que é que vocês acham que a empresa, quando trabalha com sustentabilidade, vocês viram o quê? No início da aula com o professor Galvão, que sustentabilidade muitas pessoas pensam o quê? Somente no meio ambiente. E sustentabilidade envolve esses 3 aspectos, né? O social, o ambiental e o econômico, tá? Então tem que estar em equilíbrio.
Mas para que todos os aspectos funcionem, começando pela empresa, começando pelos funcionários, começando pelos colaboradores, a gente tem que ter treinamento. E aí vocês podem perguntar, professora, né? A gente já viu isso, a gente está recapitulando, mas treinamento de quê? O que é que vocês imaginam? Olha só. Imagina aí a empresa que vocês estão trabalhando, certo? Vocês, futuros técnicos em secretariado, vão trabalhar, né? E aí, de um dia para a noite, vocês recebem um aviso, né, da gestão geral, da maior hierarquia, do dono da empresa, da direção geral, dizendo que a empresa, a partir de um certo mês, a partir de uma certa data, vai implantar um sistema de gestão de qualidade. Vocês sabem que muita gente não tem um conhecimento disso. Vocês sabem que implantar um sistema de gestão ou de qualidade, ou gestão ambiental, né, ou gestão de políticas anti-suborno, né, ou então a adoção de um código avançado de ética, né, na organização, vocês sabem que precisa o quê? Treinar e capacitar os colaboradores. Tá? A implantação de ferramentas de qualidade tem que treinar e capacitar os colaboradores. Então, quando há um investimento para desenvolver a equipe, tá? Então a empresa pensa no aspecto, atua no aspecto social. Ela se preocupa com o colaborador. Por quê? Porque ela atendendo às necessidades do colaborador, o colaborador vai se sentir motivado no trabalho, vai aumentar a motivação desses colaboradores, certo? E isso vai dar um reflexo aonde? No mercado de trabalho. Vai refletir aonde? No atendimento ao cliente, tá? Então, todos vão se sentir satisfeitos, certo? Bom, a empresa, para atuar no aspecto social, ela tem que valorizar um bom clima organizacional. Esse clima organizacional, né, ele é adquirido como? Tenho certeza que vocês já viram isso em outras disciplinas, né, com outros professores. Um bom clima organizacional, um clima organizacional harmonioso, né, é um clima que todo mundo trabalha motivado. É um clima que todo mundo trabalha com o quê? Com ética. Tanto a ética empresarial quanto a ética profissional. Tá? Criar ações de respeito às diversidades. Isso é um ponto muito importante, onde todas as organizações estão se preocupando diariamente. Pessoal, respeitar as adversidades. Respeitar as escolhas religiosas, respeitar as escolhas de gênero, respeitar a cor da pele, respeitar a cultura, tá? Respeito no ambiente de trabalho, tá? Nós temos que respeitar as escolhas do colega de trabalho. E esse respeito começa onde? Que vocês sabem, começa dentro de casa, tá? O respeito, o ensino, né? A sua conduta, ela vai ser avaliada, o seu comportamento vai ser avaliado. Cumprir as determinações trabalhistas. Se uma empresa investe, né, faz tudo isso aqui, é lógico, ela se preocupa com as determinações trabalhistas, porque se não cumprir, o que é que acontece? Aí, funcionário, né, pode colocar a empresa na justiça. E isso não é bom, tá? Isso não é bom para a imagem da empresa. Bom, garantir que o local de trabalho seja adequado aos colaboradores, seguindo as normas técnicas vigentes. Olha a preocupação da empresa com a segurança e saúde ocupacional. A segurança do trabalhador, tá? Tem que se preocupar também. Estimular o senso de pertencimento à organização, ou seja, o colaborador ele tem que se sentir parte da empresa. Né? Vocês, futuros técnicos em secretariado, vocês vão ter que se sentir parte da empresa, certo? Desenvolver um jeito assertivo e acolhedor de atender o cliente interno e externo. Cliente interno são os colaboradores. Cliente externo, os consumidores. Isso vocês já sabem, tá? Bom, e aí a gente recapitulou um pouco do aspecto social, vamos recapitular também do aspecto ambiental. Né? A empresa pode adotar algumas ações de funcionamento sustentável, algumas ações, né?
Professora, aí vem a pergunta. Professora, toda empresa adota ação sustentável? Nem toda empresa. Tá? Essa preocupação com a sustentabilidade da organização, ela aumentou e muito, tá, no período da pandemia. E vem aumentando cada vez mais, certo? Essa preocupação. Tá? Bom, e como é que a empresa pode fazer nessa questão de sustentabilidade, nesse aspecto ambiental? Incentivo à economia de energia. Economizar energia. Economizar água. Né? Fazer a coleta seletiva no próprio ambiente de trabalho. Né? Vocês mesmos podem adotar no setor de trabalho de vocês. Tá? Apagar luzes em períodos com boa luminosidade solar. Apagar a luz quando terminar o horário. Por exemplo, vocês trabalham, né, num turno. E aí o outro turno... E o outro turno simplesmente é outra equipe. Você vai deixar o quê? A luz acesa? Não, gente, não há necessidade. Vamos economizar energia. Tá? Vamos desligar os computadores. Vamos desligar o ar-condicionado. Né? Gente, tem funcionário que por estar ali dentro da empresa quer gastar mesmo. Ele não está nem, não é ele que paga a energia. Mas isso pode afetar onde? Lá no pagamento do funcionário. Tá? Isso pode afetar no clima organizacional. Certo? Então, vamos desligar os ar-condicionados, deixa para ligar, a outra equipe chegar no outro turno, não tem problema nenhum, certo? Incentivando o desligamento dos computadores ao fim de expediente. Utilização de lâmpadas LED, são lâmpadas econômicas, né? Recentemente também estão falando a questão de algumas marcas de ar-condicionado. Tem empresas que estão adotando uma marca inverter, eu acho que é inverter, né, Jackson? O inverter, porque ele é mais econômico. É mais econômico, beleza, olha aí. A empresa pode atuar, pode pensar nesse aspecto, mas ele é mais caro. Tá? O ar-condicionado inverter, ele é mais econômico, mas ele é mais caro. Ok? Mas é um investimento, certo? Distribuição de canecas e campanhas de conscientização para eliminar o uso de copos descartáveis. Vai tomar água? Leva, tem organização que já fala. Traga o seu copo de casa. Né? Traga a sua caneca para tomar seu cafezinho. Aqui a gente não usa copo descartável. Ou então faz uma campanha, distribui aqueles copozinhos, né, de material reciclável. Né? Parece papel o copo. Não derrama água não, gente. Não sei se vocês já se depararam com algum copo dessa forma. Tá? Tem empresas que já adotam isso. Isso reduz até a quantidade de resíduo gerado no ambiente de trabalho. Certo? Separação e destinação correta do lixo. Olha aí um ponto importante para se chegar a uma total sustentabilidade no mundo, gente. Separação e destinação. Tá? Isso fala de resíduos. Nós temos que saber destinar. Nós temos que saber a disposição, separação, segregação. A empresa ela tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos. E aí pode surgir a seguinte pergunta. Professor, e se eu trabalho num escritório? Eu sou técnica em secretariado, estou trabalhando em um escritório. Tá? Estou trabalhando em uma clínica. Estou trabalhando em um órgão público. Gente, toda atividade, vocês sabem, né, que toda atividade gera resíduo. Tá? O papel é um resíduo, certo? É um resíduo sólido comum. Ok? Então, mesmo assim, tem que saber para onde destinar de forma ambientalmente correta. Tá? Uso de equipamentos que reduzem o consumo de água, como as descargas. Já tem descarga, já tem aparelhos, né, sanitários que a descarga já tem a economia de água. Já tem torneira moderna,
né? Você vai nas lojas de equipamentos, materiais, né, de cozinha, você simplesmente pergunta: eu quero uma torneira, tá, que tenha uma maior economia de água. Né? Tem uma seção somente isso explicando. São mais caras, certo? Mas é uma troca. Você investe na torneira e vai ter uma economia de água em sua casa. Ok? E o aspecto econômico busca pelo lucro, é o que move muitas vezes uma empresa, né? Já que ela necessita de clientes para sobreviver e manter a saúde financeira. E para isso, reduzir os custos do negócio, realizar um planejamento tributário, controlar e gerenciar riscos. A questão econômica, pessoal, ela já tem que ser colocada no planejamento. Planejamento econômico. Um planejamento estratégico. Como assim, professor, um planejamento estratégico? Vamos lá. Vamos lembrar do início da pandemia? Imagina aí uma empresa, uma indústria, uma agroindústria. Vou botar agroindústria porque gera vários resíduos, tá? Já pensando na questão ambiental e na questão social, certo? Imagina aí uma agroindústria fazendo um planejamento do início e desenvolvimento da sua atividade, de todo o processo produtivo, tá? É lógico que a gente vai ter que ter investimento em materiais, em equipamentos, né? Nós temos que ter recursos manuais, que é a mão de obra, os funcionários. Então, tudo vai envolver o quê? Custos, certo? Então, nós temos que reduzir os custos do negócio. Mas mesmo reduzindo os custos do negócio, a gente tem que pensar nesse aspecto da sustentabilidade, certo? Principalmente na geração, na destinação ambientalmente correta de algum resíduo, né? Realizar um planejamento tributário, tá? Se lá na frente aconteceu uma pandemia, nenhuma organização se preparou para esta pandemia. Vamos considerar a pandemia uma crise. Crises são o quê? Adversidades. São coisas que a gente nem espera. É como adoecer, né? Imagina aí, para vocês terem um melhor entendimento. Professor, ainda não estou entendendo. Imagina aí. Eu digo para os meus alunos, né, que a primeira empresa, a primeira organização que a gente tem, a gente já nasce com uma organização. Vocês sabiam disso? A primeira empresa que a gente tem é a própria vida da gente. É a vida da gente. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz um planejamento. E aí você está aqui trabalhando, né? Você recebe o seu salário, mas não espera que venha uma doença. Você vai deixar de, muitas vezes, você deixa de pagar uma conta para comprar medicamentos, né? E aí você adoece a tal ponto que seu dinheiro só foi em medicamento naquele mês, né? Isso aconteceu comigo, gente. Eu não fiz um planejamento tributário, eu não fiz um planejamento econômico mês passado, quando eu adoeci, minha filha adoeceu, então o dinheiro foi todinho para onde? Né? Para compra de remédio. Então, são coisas que a gente não espera. Então, qualquer planejamento que a gente tem que fazer nesse aspecto econômico é como se lá na frente pode acontecer algo, então eu tenho que ter uma reserva. Eu tenho que fazer um planejamento econômico. Eu tenho que reservar parte, né, do meu recurso financeiro, certo? Para uma adversidade que surgir. Se eu adoecer, eu tenho aquela reserva econômica. E assim as empresas, tá? Acontece uma crise econômica, a pandemia afetou todos os setores. Não é verdade? Beleza? Afetou todos os setores. Ok? Então, o que é que acontece? A empresa tem que estar preparada. Por isso, aconteceu o quê nessa pandemia? Muita demissão, né? E aí teve outro problema, porque demissão gera custos, né? Sai muito mais caro a demissão do que a admissão à contratação de um funcionário. Porque na demissão, a empresa vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas. Vai ter que cumprir, tá? E aí pode sair até mais caro para a empresa, certo?
dar retorno consistente a parceiros e stakeholders, revisitar periodicamente seu planejamento estratégico, adequando às mudanças do mercado. Né? Não é porque você faz um projeto, um planejamento, e aí você não analisa sempre no final de cada processo produtivo. Tem que voltar ao projeto, tem que voltar ao planejamento. Tá? Voltando ao planejamento, você vai encontrar o quê? Erros, falhas, danos, que é para ser o quê? Evitado, né? Ou manejado de uma certa forma para que isso não se repita. Todo erro, toda falha numa organização, numa empresa, no escritório, gera custos, certo? Então, o que é que tem que evitar? Esses custos, ok? Precifique produtos, serviços corretamente, tá? Tem que fazer uma análise de mercado, um estudo de mercado, para ver se realmente aquele preço está condizente com aquele público que você quer alcançar, tá? E fazer uma boa gestão financeira. Tá? Lembrando aqui, nessa questão de gerenciamento de riscos, toda atividade ela gera riscos. Né? Então, já tem que estar preparado para algum risco que ocorrer. Certo? Bom, e aí a gente fez, né, recapitulamos os aspectos deste tripé da sustentabilidade. Tá? E aí vamos começar aqui a ideia, onde o nosso professor querido, né, parou para dar continuidade a essa aula. Bom, prova disso é a criação de índices de sustentabilidade que permitem ranquear as empresas. Índice de sustentabilidade que ranqueiam as empresas, como o Brasileiro Índice de Sustentabilidade Empresarial. Né? Ranquear empresas. O ranking de empresas que atuam, né, na sustentabilidade, com esse tripé de sustentabilidade. Vocês viram na aula passada que, antigamente, o Triple Bottom Line, tá, que é o TBL, que é o tripé da sustentabilidade, ele não é obrigatório, ele não é regulamentado. Por não ser obrigatório e não ser regulamentado, ou seja, não ser exigido por lei, ele era considerado somente um índice, um indicador. Né? Faziam dele um relatório, só para mostrar realmente se a empresa estava fazendo, né, tipo um relatório ambiental. As atividades que a empresa estava fazendo dentro de cada aspecto desse, ambiental, social e econômico. Tá? Então, isso não mostrava, a empresa poderia simplesmente inventar. Né? Isso vocês vão ver na próxima aula de vocês, sobre a questão da lavagem verde, da maquiagem verde, que também está dentro do tripé de sustentabilidade. Né? E muitas empresas dizem agir de forma sustentável e não agem, justamente porque o TBL não é uma coisa regulamentada e obrigatória. Certo? Bom, de acordo com John Elkington, milhares de relatórios, olha aí os relatórios da TBL, são produzidos anualmente. Tá? Embora esteja longe de ser claro que os dados resultantes estão sendo o quê? Agregados e analisados, de forma a ajudar genuinamente os tomadores de decisão e formuladores de políticas a rastrear, entender e gerenciar os efeitos sistêmicos da atividade humana. Espera aí, professora. Rastrear e entender e gerenciar os efeitos sistêmicos da atividade humana. As empresas, quando fala da atividade humana, são as atividades empresariais. São elas que afetam mais o meio ambiente, né, por conta do seu processo produtivo, tá? Por conta das atividades que estão sendo desenvolvidas. Ok? Para o sociólogo John Elkington, mais do que ser uma ferramenta de contabilidade, o TBL deve provocar uma reflexão mais profunda
sobre o capitalismo e o seu futuro, visando a sustentabilidade de todo o sistema. Pessoal, o impacto ambiental se inicia a partir do momento que você vai instalar uma empresa. Dependendo do ramo que vai ser atuado, né, você vai precisar construir. Né, construir aquela sede. Vamos supor, construir um prédio, construir um escritório. Você está ali, ó, né, impactando o ambiente, certo? Você vai precisar de mão de obra. Tudo que o funcionário vai utilizar, certo? Vai gerar um resíduo, né? Vai estar impactando. Início, meio e fim de uma atividade vai impactar o meio ambiente. Início, meio e fim de uma atividade vai envolver o aspecto social. Quando se fala no aspecto social, quando a gente iniciou a aula aqui, a gente falou simplesmente da questão do aspecto social no tripé, tá? Que é a preocupação com o colaborador na empresa. Tá? Por que a preocupação? Porque muitas vezes, muitos colaboradores, eles podem prejudicar a empresa também, gente. Fazendo ações que não visem a sustentabilidade da empresa, mesmo a empresa tendo ferramentas implantadas, certo? Ele ressalta que muitas empresas já estão adotando o TBL para o sentido que foi concebido. É o caso da chamada B Corps, que seguem padrões de desempenho social e ambiental, além de agir com responsabilidade e transparência. Se segue padrões de desempenho social e ambiental, com certeza segue padrão de desempenho econômico. Tá? Entre as empresas que atuam nesse sentido hoje, entre as empresas que adotam o TBL, tá? Está a brasileira Natura. A Natura, ela já adota o TBL. Quem aí já viu campanhas da Natura com substâncias orgânicas? Campanhas da Natura fazendo treinamento dos profissionais, dos colaboradores. Campanha da Natura com doação de mudas reflorestadas, né? Simplesmente com espécies florestais. Por quê? Porque elas utilizam os recursos naturais. Tá? Aqueles produtos, né, que tem lavanda, gente. Para conseguir a lavanda, tem que ter um campo plantado. Né? Então, a plantação em si, ela pode impactar. Ela impacta. Né? Mas tem que impactar, certo? De uma maneira correta ambientalmente. Ok? Outra empresa também que se preocupa com a adoção do TBL, né, no principal sentido, é a Danone. Né? A empresa de iogurte. Tá? Isso aqui já envolve o quê também? A segurança alimentar. A segurança alimentar também é importante, também tem que estar dentro do TBL. Certo? Bom, se o TBL, como falamos aqui, né, não é algo obrigatório, não é regulamentado, olha, não é regulamentado. Por que seguir esse tripé? Por que minha empresa tem que adotar o TBL? Por que minha empresa tem que pensar no aspecto social, no aspecto econômico e no aspecto ambiental? Como dissemos no início desse estudo, dessa aula, a sustentabilidade é uma agenda forte na sociedade atual. Na verdade, sempre foi, tá? Importante. Sempre foi um tema forte. Sempre foi um tema para se preocupar e preocupante, tá? Mas só que antigamente as empresas não se preocupavam com isso. As empresas nem achavam o quê? Vocês viram na aula do professor Galvão. As empresas achavam que isso era um gasto desnecessário. Que investir não era bom. Tá? A maioria de nós já percebeu que a forma como agimos sobre o meio ambiente precisa ser repensada. Né?
se quisermos garantir as gerações futuras possam se desenvolver. Ou seja, o desenvolvimento de geração futura, o desenvolvimento de uma nação, né, com a preocupação mesmo com a sociedade, né, com o global, certo? Tem que ser repensada a questão, né, de meio ambiente. Vamos lá repensar, olha aí, barreiras, energia caindo diariamente. Oh, que chato, né? Isso atrapalha até vocês assistirem a aula, né? Olha só, vamos lá. Agimos ações, como é que você já se percebeu? Como é que você age sobre o meio ambiente? Você. Né? Vamos lá, a Vitória, né? Vitória Sá, que é professor Francisco José Tibúrcio, de Betânia. Tá? A Sara, vocês já pensaram? Como é que vocês agem em relação ao meio ambiente? Daniel Paixão Rodrigues. Né? Vamos lá. Gente, ainda hoje, olha aí o professor Fernando. Bom dia, minha gente. Bom dia, professor Fernando. Professor Fernando Galvão dando aí o ar da graça, gente, no chat. Né? Quanta responsabilidade, viu, Galvão? Estou aqui atendendo a sua necessidade. Espero suprir, certo? Vai ficar bonzinho. Espero suprir e não lhe decepcionar, tá bom, Galvão? Tá dando tudo certo. Turma boa, tá? Participa, certo? Então, vamos lá. Continuando. Como é que você age? Você. Né? Você mesmo aí que está assistindo a aula. Né? Professor Galvão, como é que você age sobre o meio ambiente? Né? Como é que está o seu pensamento, as suas atitudes em relação ao meio ambiente? Gente, a gente fala de meio ambiente, né? De preservar o meio ambiente, né? A gente fala de sustentabilidade, mas tem ações que a gente faz que é totalmente contrária. Né? Infelizmente. Tem pessoas ainda que têm o costume de que em casa? Queimar lixo. Né? Tem empresas, certo? Que ao invés de dar uma destinação correta, vamos dar um exemplo, clínicas na área de saúde, né? Que trabalham com raio-x, tem que dar uma destinação ambientalmente correta para aquelas placas de raio-x, para aqueles aparelhos, né? Aqueles equipamentos que são utilizados para fazer exame. E aí o que é que acontece? Tem clínicas que simplesmente utilizam uma certa área, né, da construção e faz um depósito. Né? Ali não é uma destinação correta. Ali não é uma disposição correta ambientalmente. Então, as empresas, como o exemplo de uma clínica na área de saúde, e muitas clínicas e hospitais fazem isso. Né? Exames de paciente que não precisa, que faz ali só para ver como é que está o andamento do procedimento, né? Que o paciente nem leva para casa, pois ali é disponível, depositado aonde? Numa área, tá? Que está ali construído, como se fosse um depósito, a céu aberto. Né? Equipamentos de raio-x a céu aberto. Né? A gente não vê, né? Mas ali está impactando o meio ambiente. Né? O ar ali está contaminado. Né? Dependendo de alguma substância, de algum equipamento que esteja ali pegando sol e chuva, se está derretendo ou não, né? Pode contaminar o solo. Aquelas radiografias jogadas no chão, pegando sol, né? Não é bom, gente. Então, as empresas, né, como, por exemplo, essas clínicas que fazem isso, hospitais que fazem isso, pessoas que ainda queimam lixo dentro de sua casa, né? Pessoas que queimam pneu. Né? Quantas e quantas vezes a gente vê reivindicação, né? Aquelas barricadas que chamam, né? Aquelas pessoas em comunidades botando aquele monte de pneu sendo queimado para ninguém passar. Se todo mundo pensasse, não queimaria aquela borracha de pneu. Tá? Você já vê logo a cor da fumaça. Gente, aquilo ali impacta o meio ambiente. Tá? Então, se você aí dentro de sua casa ainda tem o costume, tá, de queimar lixo, o carro do lixo passa, não foi colocado fora, eu vou queimar. Repense. Tá? Comece a repensar sobre as suas atitudes hoje, né, para mudar, né, certo? Para desenvolver novas gerações. Bom,
Enquanto consumidores, muitos já procuram empresas que têm a chamada pegada sustentável. E podemos vê-la em diversas organizações, né? Diversas empresas já fazem essa pegada sustentável. São programas que visam a sustentabilidade. São programas que vão atender à necessidade do mercado de trabalho, aquele mercado que está exigindo, né, que a empresa haja com sustentabilidade nos seus 3 aspectos, né, nos aspectos social, ambiental e econômico, para que ela tenha uma boa imagem. Tá? Um exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola já tem esse programa de pegada sustentável, né? Essa pegada verde, pegada ecológica. A pegada sustentável, a pegada verde, a pegada ecológica, certo? Investe fortemente na promoção de ideia de se utilizar a garrafa retornável, minimizando os impactos da embalagem no meio ambiente. Impacto da embalagem. Como assim, professora? O plástico, gente. Por isso aquela questão de copos descartáveis, né, que não pode usar, certo? O plástico, por quê? Nós sabemos que cada material tem um ciclo de vida no meio ambiente. Tem um tempo de degradação. O papel se degrada fácil, né? O resíduo sólido comum, ele se degrada fácil. Você pode queimar um papel, a cinza, né, vai ser jogada ali, não tem impacto. Tá? Agora, o plástico, né, a embalagem de Coca-Cola, sacos de lixo, né, isso tudo tem que ter uma destinação e uma disposição ambientalmente correta. Recentemente, eu não lembro, não sei se foi acompanhado, não sei se o professor Galvão acompanhou, né? Se acompanhou, vai me ajudar aqui, viu, Galvão? Tá? Não sei se foi o Globo Repórter ou o Fantástico, né? Mostrou a questão da quantidade de resíduo gerado e sendo lançado nos oceanos. Gente, eram imagens degradantes. Eram imagens tristes, imagens impactantes, né? Toda a fauna e flora dos oceanos, certo? São atingidos. Né? Mostrou tartarugas sendo simplesmente um saco, a tartaruga lá nadando, né, no mar, e o saco cobriu a tartaruga foi encontrada morta. Né? O animal, ele não vai saber, o animal marinho, ele não vai saber, nenhum animal, nem um gato, nem um cachorro também não sabe. Principalmente, ainda mais os animais marinhos. Ele não vai saber que material é aquele. Ele vê ali, ó, na água, na superfície, ou então no fundo, ele pensa que é comida. Né? E aí ingere. Gente, se no meio ambiente, né, a degradação já demora, o plástico, imagina dentro da água. Certo? Então, foi uma matéria muito interessante nessa questão aí, e tem que reduzir. Né? Em um ano, é simplesmente lançado resíduos, né, no mar, nos oceanos, quantidades de bilhões, de milhões de resíduos. Né? Aí começa a contaminar a água. Daqui um dia, se continuar dessa forma, ninguém vai banhar, né, no mar. Vai tirar as férias, vai viajar para um litoral, né, do Nordeste, você escolhe a cidade aí, e aí ninguém banha. Não, essa praia é conhecida porque é poluída. Isso é ruim, gente. Tá? Outra empresa, a Corui, marca brasileira, comercializa coletor menstrual, absorventes e protetores de pano, né? Porque lavou o pano ali, pode reutilizar. Né? Além de calcinha absorvente, abrangendo um público feminino que deseja, ao mesmo tempo, ter mais conforto em seu dia a dia e abolir o uso de plástico. Olha um ponto interessante que está ocorrendo. Né? Para as mulheres, as professoras que estão assistindo, né? As adolescentes, as meninas aqui que estão assistindo, e até mesmo os homens que são, né, têm as suas companheiras, e todo mês tem aquele gasto no orçamento com absorvente, né? Não é isso? Olha só. A maioria dos absorventes hoje eles estão causando alergias. Né? Tem muita mulher reclamando de alergia.
Não é pelo tempo de uso. Ah, é porque eu uso há muito tempo, todo mês a gente usa. É normal. Não é normal, gente. Tá bom? Não é normal. A alergia é por conta de quê? Do plástico. Mas ali na composição dos absorventes, não só está tendo plástico, não. Eles estão colocando mais e mais coisas. Certo? Tem absorventes que vêm com um cheirinho, né? De lavanda, de erva doce. Ali tudo, tá? Tem uma substância. Então, quem sabe não é isso que está causando alergia? Por isso estão comercializando coletores menstruais. Né? O coletor menstrual você usa o dia todo, chega em casa, retira, lava. Né? Espera ali o tempo de secagem, tem a manutenção correta, tem que ter a manutenção correta. Ok? E aí você o reutiliza novamente. Tá? Bom, agora nós vamos começar aqui, passar umas questõezinhas para que vocês tenham, né, fixem o conhecimento. Tá? Vamos praticar agora. Tem umas questõezinhas que eu quero a participação de todos vocês. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, tá? As questões. Bota bem. Vamos lá, pessoal? 6 questõezinhas, né? De fácil entendimento, para fixar o conhecimento. Vamos lá, eu quero a participação de todos, tá bom? Olha só. O termo sustentabilidade. Opa. Passar aqui. O termo sustentabilidade emerge das discussões sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. Tá? Emerge dessa necessidade de preservar o meio ambiente. Nesse sentido, o termo está atrelado a quê? A delimitação de pequenas zonas indicadas para a preservação do espaço natural. B. A relação entre preservação ambiental e predação desenfreada dos recursos ambientais. C. Demarcação de hábitos sociais considerados insatisfatórios para o meio ambiente. Equilíbrio entre a preservação ambiental e o suprimento das necessidades humanas ou conservação dos aspectos naturais somente em paisagens consideradas singulares. Vamos lá? Vamos interagir. Olha aí, Fartura já começou a responder e disse que a alternativa correta, que o termo sustentabilidade está atrelado ao equilíbrio entre a preservação ambiental e o suprimento das necessidades humanas. Quem mais concorda com Fartura? Fartura já respondeu aí letra D. Tá? Vamos lá. Quem mais vai responder? Olha aí, Belém do Piauí respondendo D. Quem mais, gente? O IPTV tá bombando aí dando a resposta. Eu quero ver o chat. Cadê a participação dos alunos? Cadê a Sara? Cadê a Lara? O Saulo? Né? Vamos lá. Vamos responder? Ninguém está respondendo. Olha aí, Barreiras do Piauí, letra D. Gente, vamos lá. Olha só. Quem pensou letra D, pensou certo. Quem marcou a letra D e disse aí, participou, interagiu, pensou certo. É o equilíbrio entre a preservação ambiental e o suprimento das necessidades humanas. Tá? Então, pensem que, quando eu falo de necessidades humanas, pensa na parte social. Tá? E pensa no meio ambiente. Se pensa nesses dois aspectos, com certeza o econômico está aqui. Tá? A sustentabilidade é formada por um tripé, composto por 3 grandes esferas, 3 grandes aspectos. Né? Quais são? Urbanística, ambiental e social, social, ambiental e econômico, religioso, econômico e turista, cultural, econômico e espiritual, local, cultural e socioambiental. Segunda questão. Vocês responderiam o quê? Imagina que é a avaliação hoje. Vocês terão uma avaliação. As questões vão ser objetivas. Tá? Então, vamos lá. Letra B. Olha aí. Todos no IPTV respondendo letra B. B. E no chat, gente, vamos lá responder, vamos interagir.
Vamos lá, professor Galvão, responda também, que hoje você está como aluno, viu? Jackson aqui tá rindo, esperando o professor Galvão responder. Belém do Piauí B. Vamos lá. Nós acabamos de falar sobre o tripé de sustentabilidade, tá? Tripé é o TBL, tá? É os 3 P's, certo? Social, ambiental e econômico, ok? Terceira questão, um exemplo de ação, olha só. A ação sustentável empregada nas organizações. Organizações são as empresas. Tá? Mesma coisa. Então, qual é a ação sustentável que é empregada nas empresas? Política de crédito de carbono, economia de ambiente limpo, economia de mercado verde, sustentabilidade empresarial ou energia limpa e não renovável? Vamos lá? Terceira questão, qual é a alternativa? Vamos lá, vamos lá. Fartura respondeu aí, ó. Letra D, quem mais responde D? De seu Arco Verde. Ó, tá bombando aqui o IPTV. Tô gostando da participação, tô gostando da interação. Se quiser também qualquer dúvida, a gente vai tirando nas questões. Qualquer coisa, qualquer conhecimento que queira adquirir a mais, vamos discutir nas questões. Barreiras D, quem mais? Sustentabilidade empresarial. Política de crédito de carbono está dentro da sustentabilidade empresarial. Envolve o aspecto do meio ambiente. Economia de ambiente limpo envolve o aspecto econômico e meio ambiente. Economia de mercado verde. Tá? Mercado verde, pegada ecológica. Certo? E energia limpa e não renovável já tirava. Porque a energia tem que ser, né, renovável. Bom, que é repetido, vamos lá. Elemento que implica, olha só, elemento que implica diretamente na dificuldade do alcance, dificuldade de alcançar a sustentabilidade em nível global. Qual é o elemento? Letra A, descarte indevido de resíduos sólidos, aumento do número de carros elétricos, incentivo às fontes renováveis de energia, combate ao tráfico de animais silvestres ou desenvolvimento de tecnologia verde? Vamos lá. Quinta questão. Belém respondeu letra A, fartura A. Rapaz, eu tô vendo. Olha, pessoal, essas questões são de concurso. Vocês sabiam disso? Essas questões são de concurso na área administrativa, né? Que vocês, como técnicos em secretariados, quando terminarem, né, vão ficar de olho aí estudando, vocês já estão respondendo muito bem as questões. Tá vendo como não é difícil? Tá? Dificuldade de alcançar a sustentabilidade. Eu falei isso na aula, ó, que é um ponto importante que dificulta chegar na sustentabilidade em nível global. É simplesmente o descarte indevido de resíduos sólidos. É o descarte ambientalmente incorreto. Quando vocês se depararem com esse termo ambientalmente incorreto ou incorreto ambientalmente, é a mesma coisa de indevido. Tá? Ninguém está escrevendo mais nos textos ou nas provas, em questões ou algum artigo, né, que é o descarte errado. Não é esse termo, é o termo ambientalmente incorreto, ou incorreto ambientalmente, ou indevido. Beleza? Aumento do número de carros elétricos não tem nada a ver. Fontes renováveis de energia também não. Então, esse descarte indevido de resíduos sólidos, lembrando, resíduos sólidos não existem só os comuns.
Tá? Existem os resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos rurais, resíduos sólidos industriais, resíduos sólidos da construção civil, resíduos sólidos dos serviços de saúde. Olha aí quanta atividade tem essa geração de resíduos e a maioria das empresas não fazem o descarte ambientalmente correto. Certo? Sexta questão. Considerando o tripé da sustentabilidade, constituído pelas dimensões econômica, dimensão social, dimensão ambiental, como é que a gente deve encarar, tá? Tal dimensão a partir de um olhar sustentável? Nós devemos priorizar a dimensão econômica em detrimento das demais, ou seja, a gente tem que dar mais importância à dimensão econômica? Devemos priorizar a dimensão social em detrimento, das demais, ou seja, da importância somente à social, né? Devemos priorizar o equilíbrio entre as três dimensões? Devemos priorizar a dimensão ambiental em detrimento das demais ou devemos ignorar essas três dimensões? Olha aí, já estão respondendo letra C. Vamos lá, quem mais concorda com fartura de seu Arco Verde? Belém, Barreiras, tudo C, né? Vamos lá? Vamos lá. Bom, nós temos que encarar as dimensões de um olhar sustentável com equilíbrio. Tá? Todas essas dimensões têm que ser equilibradas. Uma complementa a outra. Tá? Se eu quero implantar alguma gestão ambiental na minha empresa, eu vou ter que investir. Eu vou ter que ter recursos financeiros. Para quê? Para investir em treinamentos, para capacitar meu colaborador. Então, eu vejo também o aspecto social, tem que manter em equilíbrio. Tá? Se eu faço algo, olha só, se eu faço algo errado na questão ambiental, vai ser afetado minha questão econômica na empresa. Né? Porque vem a questão de denúncia, vem a questão de multas, sanções. E aí envolve o quê? Quando se tem o equilíbrio? Tem a parte boa e a parte ruim. Né? Quando se tem o equilíbrio, vai envolver o quê? Todos da empresa. A responsabilidade ambiental é de todos. Certo? E aí, se um funcionário recebe um treinamento, recebe uma capacitação para agir de forma correta, né, dentro de um clima organizacional, e mesmo assim age de forma errada para impactar o meio ambiente, minha gente, vai prejudicar não só a ele como profissional, vai prejudicar a empresa, vai prejudicar a sociedade, vai prejudicar a família deles. Né? Vai sujar tanto a imagem dele como profissional, quanto a imagem empresarial. Certo? Nós ainda temos tempinho para comentar. Então, vamos lá voltar. Jackson, bota aí a cartelinha, vamos dar continuidade. Já viram as questões, tá? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. Ok? E olha aí as dicas de ações, né, sustentáveis. Olha só. Bom, tornar-se paperless. O que é isso, professor? É uma dica de ação sustentável para a organização. Ações sustentáveis mais simples e eficientes de serem colocadas, né, em prática é se tornar paperless. Né? Reduzir e eliminar o uso de papel dentro da sua organização. Reduzir e eliminar, substituindo a versão física, o papel, pela digital. Colocar todas as informações no computador. Tá? Vocês acreditam que ainda tem clínicas que os médicos atendem, tem todas as informações do paciente num papel, porque não usa computador? Né? Além de estar atrasado, né, essa atividade, esse médico, né, mas é o que ele acha melhor, isso depende de cada um, não vamos julgar, né, mas ele está gerando resíduo. Um exemplo disso foi na aeronáutica brasileira, em que mais de 13 milhões foram economizados ao longo de um ano por conta da simples substituição do papel por processos e ferramentas digitais. Tá? Ter fornecedor sustentável
Importante contar com parceiros que tenham o mesmo entendimento de sustentabilidade, o que torna necessário ter fornecedor que também adote ações sustentáveis. Beleza? Terminamos a nossa aula. Foi um prazer estar com vocês, tá? E logo o professor Galvão vai retornar, tá bom? Grande abraço.